O crescente escarlate de luz cortou o céu. O gigantesco monstro negro uivou de dor ao desintegrar-se em vapor negro e se dispersar. Do vapor negro veio a voz de Stuart, cheia de medo. Uma peça de equipamento mágico de alta qualidade. Você realmente tem uma peça de equipamento mágico de alta qualidade. Ele olhou para o brinco carmesim pendurado no ouvido de Leilin, seus olhos cheios de medo e ganância insaciável. Eu vou te matar. Tudo isso será meu Eye Shape. Comece a resistir à radiação da maldição e encontre a fonte. Leilin parecia solene enquanto secretamente dava o comando. Se fosse no passado, uma maldição tão antiga seria muito problemática de se lidar, mas com a vasta quantidade de informação da grande biblioteca como seu trunfo, e a habilidade de Chip de quantificar com sucesso a força da alma, ele formou um banco de dados decente, permitindo que ele resistisse. O mesmo aconteceu com o brinco escarlate. Antes de entender completamente sua origem e funções, ele não se atreveu a usá-lo muito. No entanto, ele conseguiu encontrar a história e uma introdução detalhada ao brinco escarlate na grande biblioteca, incluindo instruções operacionais. Isso naturalmente permitiu que essa peça de equipamento mágico de alta qualidade fosse totalmente utilizada. A maioria dos equipamentos mágicos que circulavam pelo continente central era de baixa qualidade. Equipamentos mágicos de classe média eram raros, e equipamentos mágicos de alto grau deixariam o Radiant Morons verde de inveja. Sua capacidade de usar o brinco escarlate tinha impulsionado tremendamente a força de Leilin de uma só vez, especialmente contra coisas como maldições supressivas como agora. BIP. Tarefa estabelecida: inicie a projeção da interferência da alma. Procurando por fonte de maldição, o Eye Chip imediatamente entoou. Uma camada de luz amarela clara era emitida do corpo de Leilin, enquanto as numerosas máscaras negras corriam como mariposas para a chama. Uma maldição além das minhas expectativas. E com tais habilidades incapacitantes. Deve ter sido lançado por uma lua radiante. Tenho 90% de certeza de que Zegna está por trás disso. Quem pensaria que ele tinha talento no campo das maldições? Um brilho gelado brilhou nos olhos de Leilin. Mesmo ele não conseguiu implantar uma maldição tão antiga, especialmente se fosse uma técnica que envolvesse atravessar o espaço. Isso até ultrapassou os limites do que um Rank 5 poderia fazer. Ou talvez alguém está ajudando ele. Um magus ainda mais forte nisso. Essa ideia fez com que Leilin se tornasse mais sombrio. Não só ele teve que lutar contra 2 magos de nível 5 que tinham juntado forças, ele tinha que prestar mais atenção ao misterioso magus de alto escalão que estava espionando ele. Eu realmente subestimei você anteriormente vendo que as máscaras negras atacando Leilin de todos os lados estavam diminuindo em número. Stuart inesperadamente não continuou a atacá-lo, mas, em vez disso, começou a ofegar. Ele realmente tem um método para resistir à antiga maldição. Ele pode estar no pico de uma estrela da manhã formalmente, mas sua força é comparável à de um magus da lua radiante. E ele ainda possui um equipamento mágico de alta qualidade. Se eu soubesse de tudo isso antes, não teria tomado nenhuma ação, mesmo que Zegna multiplicasse sua remuneração em 10 vezes. Não importava como ele se sentia, Stuart era um mago, afinal. Depois que sua raiva diminuiu, ele recuperou seus sentidos e se tornou racional. No entanto, Leilin tinha um mau pressentimento sobre a maneira calma e direta de falar de Stuart. Que pena. Já que as sementes de ódio já foram plantadas, não vou permitir que elas criem raízes e germinem. Stuart olhou para Leilin com um profundo olhar. Se eu não puder fazer você cair hoje, o dia em que você avançar para a classificação 5 será o dia do julgamento para mim. Mesmo o monarca dos céus não será capaz de me salvar. Leilin ficou em silêncio e não falou muito. De fato, seu inimigo o entendeu melhor. Uma vez que ele tivesse força suficiente no futuro,
ele definitivamente retornaria por vingança e até mesmo o eliminaria completamente. Ele não era o único que pensava nisso, como Stuart também. Nenhum deles tentou esconder isso. Então você deve morrer aqui hoje, para que eu não seja destruído e volte para o plano astral. Stuart estava decidido. Ondulações bizarras apareceram em seu corpo, e os anéis de luz representando seus 5 feitiços inatos surgiram atrás dele. Até mesmo o espaço-tempo parecia estar congelado naquele momento. Uma arte arcana da lua radiante. A expressão de Lei Lin era extremamente solene. As estrelas da manhã, movidas por suas massas pontuais, podiam combinar suas 4 magias inatas para produzir a arte arcana da estrela da manhã, e as moas radiantes poderiam fazer o mesmo com seus 5. Este aterrorizante a fusão de poderes era forte o suficiente para causar uma destruição massiva mesmo no nível 4, quão forte, então, seria no nível 5? Lei Lin nunca tinha visto uma arte arcana da lua radiante antes, mas era evidente que a totalidade de Sky City seria duramente pressionada para sobreviver ao ataque de Stuart. Se não, ele teria usado por muito tempo sua arte arcana da lua radiante quando foi humilhado na época. Ele não teria tanto medo do monarca dos céus e se forçou a suportar por tanto tempo antes de finalmente agir agora. Este lugar foi um pouco longe de Sky City. Mesmo que as ondulações se espalhem para a cidade celeste, seus mecanismos de defesa e os magos no interior seriam capazes de lidar com isso. Assim, Stuart poderia sair sem qualquer escrúpulo. Neste momento, Lei Lin parecia ter visto a lenha de Stuart através de sua massa. Sua alma estava brilhando com o brilho gélido e deslumbrante de uma lua crescente. A superposição de feitiços inatos para formar uma arte arcana da estrela da manhã não resulta em um simples efeito aditivo. Com a introdução de um 5º feitiço inato de grau 5, a formidabilidade de uma arte arcana radiante da lua é definitivamente exponencialmente maior. Deve ser pelo menos 10 vezes mais forte, se não mais. Lei Lin olhou para os anéis de luz fundidos atrás de Stuart, o medo crescendo dentro dele. Eles estavam ondulando com um brilho radiante que parecia destruir o mundo de uma só vez. Stuart realmente firmou sua determinação. Ele realmente se atreveu a mostrar sua arte arcana da lua radiante no mundo principal. Lei Lin suspirou profundamente e não partiu diretamente para a ofensiva. Enquanto Stuart estava lançando a arte arcana, um assustador mecanismo de proteção se formou automaticamente em torno dele. Se ele atacasse agora, ele poderia ter que enfrentar diretamente a terrível ira da arte arcana da lua radiante. A disparidade entre nossos poderes é muito grande. Uma força tão formidável é suficiente para causar minha queda. O rosto de Lei Lin ficou vermelho. O único caminho agora é para... Ele lentamente tirou a luva branca em sua mão esquerda, revelando uma marca na forma de um sol que estava cercado por chamas negras. BIP. Procedimento de maldição encontrado. Inicializando o modo de rastreamento. Fonte confirmada. Neste instante, o iShip trouxe-lhe uma boa notícia. Bem, então, podem juntar os dois juntos. Os olhos de Lei Lin brilharam quando ele correu em direção a Stuart. Sky City. O que isso significa? Lei Lin não obteve um acordo de neutralidade do monarca dos céus em troca das coordenadas do mundo da lava e sua força extraordinária que poderia coincidir com a da lua radiante. Weyers olhou para o mais velho, confuso. O magus da lua radiante, no entanto, balançou a cabeça. Weyers podia até detectar um sorriso amargo nos cantos de seus lábios, para seu espanto. Este ancião dele era relativamente forte entre os magos radiantes da lua, então por que ele teria essa expressão? Será que a força de Lei Lin já havia crescido ao ponto de até ele se sentir desamparado? Weyers balançou a cabeça com firmeza, como se tentasse expulsar esse pensamento de seu cérebro. Ele não considerou que quanto mais ele fizesse isso, mais profunda essa conjectura criara raízes em sua mente e as vibrações horripilantes foram transmitidas,
acompanhadas por uma luz branca deslumbrante. Isto é, uma arte arcana da estrela da manhã. Não. Uma ondulação de energia mais aterrorizante do que uma arte da estrela da manhã. Poderia ser Leilin. Weirs levantou a cabeça, olhando para as chamas brilhantes à distância com um brilho nos olhos. Stuart não conseguiu se controlar no final. O Magus da Lua Radiante suspirou profundamente, depois disse a Weirs: "Você tem sorte de poder testemunhar uma arte arcana da Lua Radiante no mundo principal, e até outras, coisas maiores." Coisas maiores. Weirs estava bastante confuso, mas logo depois sua boca caiu em estado de choque. O que ele viu? Um sol. Uma existência dos tempos antigos, um sol sem limites que era incomparavelmente vasto. De repente, eclipsou o brilho da arte arcana da lua radiante. O grau de calor e ondulações das ondas de calor emitidas por ele atingiu o terror em seu coração. Weirs sabia que até mesmo um fio dessas chamas era suficiente para ferir gravemente ou até matá-lo. Sob os raios vindos deste sol, o brilho branco da arte arcana da lua radiante surgiu como uma bolha. A coroa cresceu enormemente e continuou a se expandir, espalhando-se rapidamente para os arredores de Sky City. Estrondo. Estrondo. Boom. Numerosas formações de magia defensivas quebraram uma a uma. Terríveis raios de calor vermelho-dourado invadiam o local, e era como se o céu tivesse se desintegrado e o sol tivesse caído. Muitos edifícios desmoronaram quando a totalidade do Sky City desceu aos. O queixo de Weirs ficou aberto. Ele nunca imaginou que Sky City, que sempre fora incomparavelmente estável e nunca experimentou um único tremor, vacilaria como um pequeno veleiro nos mares tempestuosos sob um ataque tão horripilante, enfrentando destruição e morte a qualquer momento. Sob o poder terrível de um feitiço Rank 6, até mesmo a Sky City, o progresso mais acadêmico em todo o continente central, estava à beira do colapso. A gigantesca cidade flutuante balançou violentamente na tempestade de chamas douradas, aparentemente prestes a desmoronar a qualquer momento. Isso não pôde fazer. Devemos fugir o mais rápido possível e estar longe do alcance dessa magia. Isso é absolutamente terrível. Weirs murmurou para si mesmo. Assim como seu mecanismo de defesa não aguentava mais, uma mão pousou nas costas de Weirs, estabilizando-o instantaneamente. Não entre em pânico. Nós ainda temos o nosso Senhor. O monarca dos céus não ficará parado e permitirá a queda de Sky City. As palavras do mago da lua radiante pareciam ter um efeito tranquilizador, permitindo a Weirs recuperar-se de seu estado anterior. Ainda assim, o choque em suas pupilas não desapareceu por um longo tempo. Aquele feitiço. Não. Isso não é mais um feitiço. É a lei. A lei do fogo. Weirs nunca havia agido assim antes. Nunca sentira que ele era tão imensamente insignificante e impotente. A disparidade entre ele e Leilin era enorme. Penas brancas imaculadas flutuavam como flocos de neve, acompanhadas por cheiros agradáveis. Eles envolveram firmemente a cidade inteira, bloqueando as chamas. Com a ajuda dessa força estranha, o Sky City começou a recuperar sua estabilidade. É o monarca dos céus. Ele fez um movimento. O mago da lua radiante ofegou. Os numerosos reis magos na cidade do céu se inclinaram devotamente na direção do jardim voadores, expressando sua gratidão ao monarca por salvar suas vidas.